Eu sou uma empreendedora cívica e fundei um instituto, o Igarapé. Por causa do meu trabalho, eu viajo para muitos lugares no mundo todo. Mas é em meio à natureza onde eu me sinto mais à vontade. E é do meio do mato que eu vou conversar com 10 mulheres incríveis, engajadas, que participam ativamente da criação de soluções para os grandes problemas da sociedade. Elas vão falar sobre educação, representatividade, meio ambiente, empreendedorismo, ciência, liberdade. E também sobre como é trabalhar para fortalecer a democracia sendo mulher, em um país ainda muito machista como o nosso. Tudo isso para te mostrar que você também pode mudar o mundo. Ela é dona de uma das maiores redes de varejo do Brasil. Luísa Trajano é uma mulher inovadora que não tem medo de se reinventar. Ela é uma baita articuladora e, apesar de ser de uma geração analógica, não se assusta com o novo. Por isso, construiu uma empresa que está sempre nos surpreendendo. A Magazine Luiza primeiro abraçou a causa da violência de gênero, apoiando suas funcionárias que sofrem agressões em casa. E, recentemente, abraçou também a promoção da igualdade racial. Para Luísa, não dá para separar a ética profissional da pessoal. Então, Luísa, é um prazer enorme estar aqui com você. Queria te agradecer imensamente por ter aceito o convite para conversar aqui comigo no Você Pode Mudar o Mundo. Eu sou muito fã, admiro muito sua trajetória e queria que mais pessoas pudessem se inspirar com a sua história, com a sua força. Estamos precisando muito de Luísas pelo Brasil e pelo mundo. É um prazer estar aqui com você. Primeiro que eu sou uma admiradora sua, do seu trabalho, do que você faz em prol do social do Brasil. Sigo você, recebi teu livro. Que luxo! E ainda adoro, você muda o Brasil. Então eu não podia não estar aqui de jeito nenhum. Que eu acho que eu sou estou no meio daquelas que acredita que o Brasil muda através de nós e da sociedade civil. Prazer é meu, enfim, aqui a ideia é eu conseguir descobrir um pouquinho mais sobre a Luísa. Queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória pessoal mesmo, do seu nascimento em Franca, da sua família, das suas escolhas, e nos momentos que você acha que, talvez da infância, da adolescência, que foram marcantes para determinar essa pessoa tão especial que você é. Olha, Ilona, eu sou de Franca. Franca é uma cidade do interior. Eu brinco que ela é a última cidade de São Paulo. A divisa dela, onde eu tenho fazenda, tudo é Minas Gerais. Então lá eu tenho um sotaque totalmente do sul de Minas. Faço questão de manter, eu nunca quis fazer fonoaudióloga para tirar, porque eu acho que as suas raízes têm que estar sempre com você. Veio de uma família muito simples, mas é tudo empreendedora. E mulheres empreendedoras, que é mais importante, que na época mulher nem trabalhava. De pequena minha mãe já tinha supermercadinho, que na época era empório, venda. A minha tia já trabalhava em lojas para poder fazer. Então assim, eu criei nesse meio. E tive a sorte, eu sou filha única. A minha tia também não teve filhos, a que fundou a empresa. Então eu chamo Luísa por causa dela, não era nem porque ela era por causa de Magazine, é porque é dela mesmo. Com ela eu aprendi a força de trabalho e nunca eu escutei na minha vida que a gente estava em crise. Era sempre assim, vamos buscar alternativa. Então assim, sempre eu aprendi isso. Mas ela não tem até hoje um tipo de nenhuma inteligência emocional. Ela não tem filtro. E todo mundo tinha que ser igual a ela, porque ela começou a trabalhar cedo, ela venceu, ela adorava os patrão, ela tratava todo mundo bem, cliente. Como é que eu precisava dar treinamento e fazer os outros entender uma coisa que ela que tinha 4º ano primário, escrevia super bonito, sabia tudo, ainda era virginiana. Nossa, então, mãe! Assim, E a minha mãe, que era irmã dela, tinha muita inteligência emocional. Quando eu chegava da escola falando alguma coisa da professora ou tal... a professora fez isso comigo. A minha mãe falava assim, filha única, né? Falava assim, o que você pode fazer para a professora mudar com você? Então, assim, eu fui criada com cabeça de solução. Esse equilíbrio entre o empreendedorismo e a inteligência emocional
foi uma gratidão que eu tenho pela vida. E não foi fácil, porque até hoje eu sou a única mulher no varejo brasileiro. Você imagina, há 40 anos atrás, eu chegar aqui falando porta a portão, não tendo Harvard nem GV, e vender uma empresa que chamava Magazine Luiza, totalmente desconhecida. Vender, que eu falo assim, tentar fazer reuniões, claro, chegar perto, se hoje já não é uma coisa tão... Mas aí o que me ajudou foi a autoestima. Eu fui treinada para escutar o que eu não quero ouvir, porque você só cresce quando você escuta o que você não quer ouvir. Porque se você... Eu, quando estou dando palestra, qualquer coisa, no começo, eu punha gente na minha frente para falar tudo que eu não falei bem. Porque para falar o que eu falei bem, eu já sei. As pessoas me devolvem, mas para falar... Então, assim, era proibido falar, nossa, você foi bem, você foi aplaudida, não. Você falou muito, né? Você menosprezou a capacidade, a inteligência das pessoas, você poderia ter uma voz mais firme. Até hoje. Eu fiquei 20 anos também, Ilona, na ponta, falando com clientes, sendo vendedora, gerente, mesmo depois de formada. E aí eu aprendi o que é empatia. Quando você fica assim, que convive com gente de todas as classes sociais, no Brasil, para vender, você vende para gente de muito simples. Empatia é você trocar de papel com o outro no mundo do outro. Então, quando eu estou aqui, que eu vou fazer alguma coisa com você, eu me ponho no seu lugar. Magazine Luiza inaugura sua primeira loja de departamentos e nova sede administrativa, em Franca, São Paulo. Inauguração do primeiro centro de distribuição, em Ribeirão Preto, São Paulo. Lançamento do primeiro cartão eletrônico do varejo brasileiro. Luiza Helena Trajano assume a liderança do Magazine Luiza, e a empresa inicia o novo ciclo. Eu queria te perguntar, você deixou claro também o papel das mulheres na sua vida, da sua mãe, da sua tia em especial. Quem mais, enfim, te inspirou? Se elas são sua fonte fundamental, assim, acho que de inspiração? Ilona, eu sou muito novidadeira, né? Então eu sou assim, e desenvolvi uma capacidade de aprender muito grande, sabe? Assim, os outros me acham muito inteligente, eu não sou. Eu sei somar que é isso. Eu aprendo com as meninas do café da manhã que trabalham comigo, quando eu pergunto, e aí, o que vocês estão achando disso? O que vocês estão achando daquilo? O que o povo está falando no metrô? O que vocês estão sentindo quando tem uma greve, alguma coisa? O que vocês sentiram? Então, assim, eu sou uma pessoa que faço pergunta todo minuto para todo mundo, é impressionante. Então, eu sou uma pessoa que eu me inspiro. Quer dizer, quando eu vejo tua vida, eu aprendo com você, eu falo, puxa, como que ela é corajosa de enfrentar. Então, assim, quando você sofreu demais, todas as presárias, eu estava com você para entender que isso acontece com a gente hoje tão facilmente. Como é que você venceu? Como é que você conseguiu se superar? Então, assim, o que eu mais ensinei para meus filhos é a capacidade de aprender. É a empatia, a generosidade e a capacidade de aprender, porque todas as pessoas, a soma dos QIs sempre é melhor do que o seu QI. Sempre é melhor. E eu adoro somar QIs. A escuta é o pulo do gato, né, Luiz? Acho que você está falando aí de inteligência emocional, enfim, novamente, não tem preço. Quem entender do que de verdade o que a Luiza está falando, sabe que é uma revolução. A Magazine Luiza, ela é muito reconhecida e ganha muitos prêmios justamente pela relação com seus funcionários, né? Eu acho que é importante saber também de como isso gera tanta coisa boa para a própria empresa, né? Primeiro, eu sempre sou movida a propósito. Então, assim, a minha mãe falava, para de discutir no colégio, menina. Você fica discutindo por que elas não dão bolsa pra gente que precisa. Ainda falava, sinceridade demais é falta de educação. Então, desde menina, eu fui muito ativista de desigualdade social. Eu não sei de onde que nasceu, mas eu desde pequena fui muito. E com 12 anos eu comecei a trabalhar só nas férias de dezembro para poder dar presente para a família. E foi um marco na minha vida, porque eles viram que eu tinha facilidade e eu vi que eu tinha facilidade. E naquela época eu comecei a pensar assim, por que uma empresa cresce e as pessoas não podem ser elas? Por que elas são elas e a empresa não cresce? Então, o dia que eu estiver aqui, eu quero ter uma empresa que as pessoas cresçam e a empresa seja ela mesma, que elas não precisam mudar. E aí eu comecei uma luta muito grande, porque assim, no varejo até então, Ilona,
as pessoas, era a última coisa que elas queriam ser vendedora ou trabalhar no varejo. Verdade. Então, assim, como é que eu ia trabalhar isso num lugar que não tinha plano de carreira, que não tinha nada? E aí eu comecei a usar uma língua muito, muito técnica. Como é que eu vou ter velocidade, qualidade e rentabilidade se eu não tiver uma equipe alinhada e rimando para a mesma direção? Então, eu nunca quis montar um instituto, uma ONG do Magazine. Não que eu era contra, mas eu falei, não adianta, eu quero transformar o Magazine numa empresa, junto com todo mundo, que seja uma coisa só. A melhor empresa para se trabalhar, que é uma empresa internacional, Great Place to Work, eles têm 24 anos de Brasil. Faz 22 anos que eu estou com eles. Nossa, que incrível. O Great Place to Work é uma consultoria global para organizações que se preocupam com inovação, desempenho e confiança. A Magazine Luiza, em 2021, ficou em primeiro lugar no Brasil. Em 2011, só para te contar, a gente abriu a bolsa. Olha a diferença que faz isso em pouco tempo. E a gente faz roadshow, né? Você sai vendendo a empresa. Chegava na minha vez, eu falava de propósito, de melhor empresa para se trabalhar, do que eu acreditava. Eu saía de lá, falava pro CFO, pro diretor financeiro, assim, vocês não vão ganhar um cruzeiro a mais com isso, mas eu vou continuar falando, porque eu acredito que isso vai ser o futuro. E agora, olha que coisa, a epidemia escancarou a desigualdade social. No Brasil, o consumidor mudou muito, ele está exigindo que a empresa tenha um compromisso social. Eles já sabem que a gente tem há muito tempo. Agora eu sou convidada por fundo para falar de propósito, por fundo que investe em bolsa. E eu estou muito perto do pequeno e do microempresário. Eu falo para eles, tenha um propósito, por que vocês vão existir. Agora, ganhar dinheiro é indispensável. Eu falo que é como se eu tivesse uma raquete de ping-pong, o propósito e o lucro na mão. Muitas vezes, Leônia, eu abri mão do lucro para não abrir do propósito. Ser fiel ao propósito, o resultado tá todo mundo vendo. Enfim, eu tô contigo e não abro. Eu sei bem do que se trata. Você mencionou algo que eu queria só ir um pouquinho mais fundo, né? Você falou que desde cedo você estava, digamos aí, metido em ativismo, em defesas de causas. Mas você vê, assim, algum momento de virada para dizer, olha, eu vou, obviamente, ganhar a minha vida, né? Como você disse, vou ser uma empreendedora, etc. Mas também vou ter esse olhar para o outro. Ou isso foi natural? Natural, Eliana, natural. Eu não tive um momento... Eu fui evoluindo. Aumentando meu nível de consciência. Minha luta pela mulher foi aprimorando muito mais quando eu vi as diferenças, porque assim, para mim não era muito problema, porque eu fui criada no meio de mulheres. Mas quando eu vi a dificuldade da mulher, eu sempre lutei para não ter diferença na empresa e para ter cargos de chefias e de tudo mais. Por exemplo, há mais de 15 anos, que todas as mulheres que têm filho até 11 anos de idade, independente do cargo, ela ganha R$400 para poder ajudar a pagar uma escola, alguma coisa, independente do cargo, desde a mais simples até a mais estruturada. Isso há 15 anos, nós chamamos cheque-mãe. Porque assim, até 11 anos de idade, um filho não pode ficar em casa sozinho até 10 anos e pouco. Isso eu falo para acudir. Como Mulheres do Brasil, a minha luta junto com 70 e tantas mil mulheres na área de educação é ter uma escola em cada bairro que a mulher possa... Porque esses 60% da população, gente, a maioria, quem sustenta uma casa é a mulher, a população com baixa renda. E aqui em São Paulo, elas saem de casa às 5 horas da manhã, leva 4 horas de condução, muitas vezes, ou 2 ou 3,
mora em lugares dificílimos e volta, chega em casa às 10 da noite, ainda tem que lavar roupa, tem que preparar. Então, assim, essa é a nossa realidade da mulher. Toda vez que tem dia 8 de março, que eu estou falando, eu falo, ó, uma coisa é ser executiva, viu? Outra coisa é ser operária, que toma 2, 3 anos. Então, foi por isso que eu resolvi criar há 15 anos o Cheque Mãe. Trazer aí os homens, é muito divertido, que os homens falam, Luísa, me dá o Cheque Pai. Aí eu falo, olha, vocês hoje assumem muito mais filhos do que antigamente. Eu cumprimento vocês, mas eu vou dar o Cheque Pai para vocês o dia que a sua vizinha, a sua sogra, o seu filho não der certo e ela falar assim também, quem mandou você trabalhar? Aí eles mesmos falam para mim, Luísa, então nós não vamos ganhar Cheque Pai nunca. Você tem toda a razão. E você já falou um pouquinho, mas eu queria muito que você contasse pra gente do Mulheres do Brasil. O Grupo Mulheres do Brasil está comemorando. Nós chegamos a 100 mil mulheres. Olha que maravilha. Um grupo que trabalha pelo Brasil, com 22 causas, totalmente apartidário, que se uniu para ajudar a vacinar o Brasil. E você também vai nos ajudar a chegar a 200 mil, 300 mil, porque quando a gente faz o bem, as pessoas se multiplicam. Obrigada. Eu fui chamada para ir para Brasília, isso quando ninguém falava de empreendedorismo, para falar a força da mulher. Aí eu comecei a pedir para a Endeavor, para o Sebrae, para me arrumar mulher do Brasil inteiro, pequena, média. Levei as meninas de Paraisópolis e uma hora eu falava 10, depois eu ligava lá e falava 20, 30, 40. E eu fui com 40 mulheres lá. E aí, antes disso, como a gente não conhecia ninguém, a gente reuniu num restaurante perto do palácio para poder se conhecer, umas 3 horas antes da reunião. Eu queria falar para elas que naquele momento não era para cada um pensar no seu mundinho. Nós estávamos lá para falar do mundo do Brasil, do que nós poderíamos. Então, assim, mas era tanta cola que deu, que a hora que saiu de lá, que foi tudo legal, e tinha uma exposição no dia da Eliane, que infelizmente morreu, que faz aquelas gordinhas que tem em Salvador. E ele chamava Mulheres do Brasil, a exposição. Aí todo mundo queria montar um grupo. Então eu liguei para Eliane e chamou Mulheres do Brasil por causa da exposição do dia que estava lá. A gente queria ser, desde o começo, o maior grupo político partidário do Brasil. A gente não queria ficar só planejando, a gente queria fazer acontecer. A gente não queria inventar roda. Se você tem o seu instituto que é tão bom, por que eu vou fazer outro? Vem para nós aqui que a gente te ajuda. Eu vou criar outro instituto. Então, a gente não inventa. Nós fomos lá várias vezes conversar com as mulheres do Brasil. Então, a gente não faz outro instituto de violência, outra ONG de não sei o quê. A gente junta, de hoje nós temos 150 núcleos em todas as capitais, fora do Brasil. E é uma força política, né? Porque você ter 70 mil mulheres. É mulher trabalhando o dia inteiro, gente, no mesmo propósito de ajudar. É muito impressionante, Luísa. Eu queria te perguntar, enfim, acho que um tema que você também acabou tomando dianteira, até por uma questão, né, muito triste do cotidiano brasileiro, que é a violência doméstica, né? Você também criou dentro do próprio Magazine um canal para que pudesse esse tema ser falado, para que pudesse ter denúncia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e o que te motivou a tomar, né, assim, essa atitude que muita gente diz, não mete a colher, bota para debaixo do tapete. A gente sabe que coisa horrível é isso, né, e que impacto tem na vida das mulheres. Um dos primeiros comitês que nós formamos há 7 anos e meio atrás foi o de violência para a mulher. Eu estudava, eu via teatro, debate, a cada 2 horas uma mulher é morta no Brasil. Eu falava isso e tal. Mas eu acho que você vive mesmo quando você está de frente. Então, há 3 anos e meio, e eu falava, mas assim, muito pouco na empresa sobre isso. Você acha que está longe de você. Nós perdemos uma Denise de 17 anos de carreira, 37 anos, gerente do shopping Dom Pedro de Campinas, morta canivetada pelo marido, e com um filho de 8 anos no quarto que não viu, mas ele pegou o filho, levou 3 horas para a mãe, que era cidade vizinha, falou, eu estou vendo, discutindo a relação, e a mãe ligava, ela não atendia, e o pessoal do Magazine pediu para abrir, porque ela não apareceu, e ela estava morta, e ele se matou também. E aí eu comecei a entrar na família dela, no filho dela,
E não tem nada de perda pior na vida. Porque a mãe fala, por que eu não vi? Eu fiquei um mês na casa dela. A mãe fica com o filho depois de uma certa idade. O filho vai ter que ter psicóloga pro resto da vida. E aí eu resolvi falar, não, eu não vou mais me omitir. Juntei com o grupo de mulheres do Brasil, montei essa linha rapidinha no Magazine Luiza. E na época também o pessoal falava, isso não é coisa de empresa. E eu tinha 2 objetivos claros, nós e mulheres do Brasil. Mandar furar a nuvem. Ninguém falava nisso nos veículos. E mandar furar a nuvem, criar 5 passos para que as empresas pudessem fazer e trabalhar políticas públicas. Que graças a Deus nós furamos as nuvens. As outras causas nossas eu tenho que me adaptar ao país. Mas essa, né, pode ser em Paris, França, pode ser Holanda, pode ser Alemanha. Ela é uma causa universal. Todos os nossos núcleos trabalham a violência para a mulher. E o Magazine Luiza tem uma área que é muito interessante, que eu envolvi muitos homens. E eles são os que mais denunciam. Olha, manda aqui que tem uma mulher chegando machucada e nós estamos achando que é isso. Está vindo à tona aquilo que estava muito debaixo do tapete. Você não via falar, uma mulher tinha vergonha de falar que, e até nós, eu falei que a gente tem que trabalhar com crenças limitantes da gente, né? A primeira que eu fui entrevistar, que eu gosto de ação, e era uma perto de mim, eu ficava assim, nossa, será que ela fez alguma coisa? Ela é brava, né? E aí eu tive que trabalhar, não importa o que ela fez, o direito à vida está na Constituição, gente. Exatamente. Então você tem que limpar isso de você e ajudar e denunciar, porque amanhã muito mais perto de você. Aí era a secretária que falava 3 línguas, a gente teve que ajudar a mudar. Não, tem gente, Ilona, que a nossa segurança ajuda a mudar de madrugada, para poder não matar a pessoa. Imagina, Luiza, olha, se você soubesse o peso que tem você falar sobre isso, assim, muito obrigada de tirar mesmo o chapéu, porque infelizmente é uma violência muito silenciosa, né, e muito, novamente, cheia de preconceitos. Eu acho que essa mudança cultural se faz com pessoas como você, que estão aí assumindo um desafio gigantesco que né, e falando, e eu acho que estamos juntos também na questão de mudança de política pública. E se você tivesse, assim, que dar conselho, dica para quem quer se engajar, te escuta e não sabe por onde começar, como é que a gente fala para as pessoas saírem do sofá? Começa fazendo alguma coisa, sem compromisso, procura fazer aquilo com muito amor do que você gosta, não fica fazendo muito plano, não deu certo, muda, aprende com os erros, também não vai repetir o mesmo erro em outro lugar. Eu detesto errar a primeira vez, detesto quando eu erro a mesma coisa a segunda vez e me chamo de burra, Ilana, quando eu erro a terceira, porque você tem que dar espaço para novos erros. Então eu aprendo, mudo o erro rápido e multiplico os acertos, porque você é do tamanho daquilo que você compartilha. Quanto mais acerto você multiplica, você fica maior, você fica melhor. Faça, vai fazendo, descubra o que você gosta, começa pequeno, de repente você sonha maior, mas saiba que tudo na vida você paga seu preço. Se você montar uma empresa, se você não montar, se você ficar dentro de casa, você paga teu preço, não tem receita. Você não ganha dos 2 lados de jeito nenhum, né, Ilona? Eu gosto muito de uma frase, começa fazendo o necessário, depois o possível e de repente você está fazendo o impossível. Então, cada dia você dando o melhor de você, você tirando o melhor das pessoas, você chega no impossível. O seu propósito é muito lindo. Eu quero que muita gente se inspire. Te agradecer tanto por essa generosa conversa. Querendo que muitas outras venham, Luiza. Vida longa para você, para sua família. Obrigada. E vamos juntos por esse Brasilzão nosso que a gente ama tanto. A gente tem muito propósito junto, a paixão pelo Brasil, a paixão por fazer. Vamos estar juntos e convido todas as mulheres também a entrar no Grupo Mulheres do Brasil. Obrigada, Ilona. Foi um prazer. Querida. Parabéns pelo livro, viu? Que é muito legal. Escreveu muito gostoso. Parabéns, obrigada. Beijo, gente. Beijo enorme. Espero te ver em breve. A Luiza mostra que não é tão difícil uma empresa assumir responsabilidades sociais. E isso é transformador.
Então, precisamos de muitas e muitas Luísas. Que ela continue inovando, quebrando os tabus no setor privado e demonstrando que é possível, como empresária, fazer muito para melhorar o nosso país. Eu espero que você tenha gostado das nossas conversas e desejo que todas as minhas convidadas sejam fonte de inspiração para você, como elas são para mim. Que a coragem delas te inspire para guiar as suas escolhas de vida e as atitudes diante dos problemas da nossa sociedade. Para mim, foi uma alegria passar esse tempo com tantas mulheres incríveis. E não duvide, você também pode mudar o mundo. Até mais!